Graça e a paz, queridos, aqui o pastor Jackson Celes, cidade de Barreiras. Amados, muitas pessoas elas querem se tornar pregadores, pregadoras da palavra de Deus, do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse é um chamado universal. Deus chama todo o cristão, todo servo dele, a proclamar o Evangelho. Agora, uma coisa é eu ser um anunciador do Evangelho, e outra coisa é eu ter o chamado exclusivo para me tornar um pregador do Evangelho. Todos nós podemos pregar o Evangelho, e o Evangelho não se prega só em cruzadas, o Evangelho não se prega só dentro de congregações, não se prega só para multidões. O Evangelho também é pregado para uma só pessoas, para 2, 3 ou mais. Então, o que precisamos entender acerca de pregação é que nem todos têm verdadeiramente o chamado exclusivo de Deus para se tornar um pregador. Então, tem gente que não tem o chamado. O chamado dela é outra área, Deus chamou ela para fazer outra coisa. Mas tem pessoas que às vezes elas querem fazer de qualquer forma, de qualquer maneira, elas querem se tornar um pregador e às vezes acabam não buscando um conhecimento e acabam ministrando muita heresia dentro da igreja, ou às vezes palavras sem Deus estar ordenando elas falar. Então, qual é o primeiro passo para mim me tornar um grande pregador, pastor Jacques? Para mim ser um pregador do Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo é você querer. Você querendo, você vai buscar em Deus para Deus confirmar aquele chamado sobre a tua vida. Se Deus confirmar o chamado, permaneça buscando, permaneça se santificando e se preparando para esse exclusivo chamado. Agora, se Deus não confirmou esse teu chamado, isso não quer dizer que você não pode pregar o Evangelho. Você pode continuar pregando. Você pode continuar pregando, ministrando, para pessoas, ensinando pessoas. Agora você tem que saber que não é verdadeiramente a sua vocação. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, as escrituras, a Bíblia, ela é inspirada. A Bíblia é a inspiração de Deus pura. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber como pregador da palavra de Deus é que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia já é inspirada. Eu não preciso, queridos, estar buscando inspiração em coisas humanas para querer interpretar o que a Bíblia diz. Em conhecimentos humanos para querer interpretar o que a Bíblia diz. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você quer ter o conhecimento para você pregar? Busque na Bíblia. Busque na Bíblia. Agora, se você tem dificuldade para entender algumas palavras da Bíblia, vai para um dicionário, vai para um livro, faça estudo, mas não saia da inspiração da Bíblia, porque tem gente que às vezes quer ser um pregador usando o intelectualismo de homens, usando o conhecimento de homens e abandona a inspiração das Escrituras. Essas pessoas, elas acabam se tornando grandes teólogos, grandes pregadores de homens, mas elas não conseguem ser um verdadeiro pregador do Evangelho, porque o verdadeiro pregador do Evangelho, ele prega a palavra divinamente inspirada de Deus. Ele prega as Escrituras do Senhor. Então, o primeiro passo para você se tornar um grande pregador é você querer e você usar a inspiração da Bíblia. Use, seja inspirado pela Bíblia. A Bíblia está dizendo isso, fale isso que a Bíblia está dizendo. Não acrescente nada mais e nem nada menos do que o que a Bíblia diz. Quantas pessoas hoje estão fundando seitas, estão fundando heresias, porque elas estão interpretando a Bíblia da sua própria forma, da sua própria maneira. A Bíblia, ela é um livro completo, totalmente inspirado pelo Senhor Jesus Cristo.
Então você quer pregar? Busque que Deus te dê essa inspiração para você pregar. Peça para o Espírito Santo te inspirar na mensagem. E às vezes a gente prega uma mensagem de meia hora, de 20 minutos, de 30 e o Espírito Santo dá pouca inspiração para nós ali, em 10, 5 minutos ele fala. O Espírito Santo não precisa falar muito, ele só precisa nos inspirar. Nós só precisamos estar inspirados pelo Espírito Santo para o povo receber a palavra. Amém? Então, eu vou deixar aqui por hoje eu vou deixar só esses 2 passos aqui. Se você quer se tornar um grande pregador. No próximo vídeo, nós estaremos dando mais dicas como se tornar um pregador do Evangelho. Mas essas 2 dicas eu quero deixar aqui. Primeiro, você tem que querer. Segundo, tem que estar inspirado pelas Escrituras, pela palavra. Amém? Tem que ter inspiração da palavra. Tem a inspiração da palavra, Deus te deu a palavra, Deus te deu uma revelação dessa palavra, pregue ela, anuncie ela. Amém? E aí você vai ser um grande pregador do Evangelho. No próximo vídeo nós estaremos postando mais passos aí para você se tornar um grande pregador. Amém? Dá um like aí, dá uma curtida aí, que Deus abençoe e você tenha certeza que Deus te chamou para fazer a diferença. Amém? Faça com excelência. Deus abençoe.